Olá, amante do terror. Você que assiste esse canal faz um tempo já deve ter percebido faz um bom período que eu vivo falando de criptídeos. E se por acaso você não sabe o que é um criptídeo, eu já fiz alguns vídeos sobre essas criaturas, mas dando um resumo aqui, criptídeos são seres estudados pela criptozoologia, uma área meio desconhecida da ciência, meio não regulamentada, que tenta desvendar e descobrir criaturas que, bom, não foram reconhecidas pela ciência. E apesar de parecer só um bando de conspiracionistas sem nenhum embasamento científico, eles já conseguiram descobrir seres que antes eram vistos como mitos e lendas, tipo os ornitorrincos e os okapis. Mas também tem aqueles que nunca foram descobertos, tipo o Pé Grande, o monstro do Lago Ness e a de hoje tecnicamente também não, que é uma criatura parecida com um Mothman, que inclusive também já fiz um vídeo aqui. Um monstro que aterrorizou há muito tempo atrás uma pequena cidade de Loa, nos Estados Unidos, e fez várias aparições entre as datas de 29 de setembro até 3 de outubro de 1903. A gente tá falando aqui do Visitante de Van Meter. Em outubro de 1903, era uma manhã normal em Van Meter, quando, de repente, durante a noite, mais especificamente às 1 da manhã, o G. Griffith foi incomodado por uma luz ofuscante que parecia ser um farol e estava vindo do lado de fora. Quer dizer, pelo menos de início, ele pensou que era um farol, mas logo ele ia ver que não era bem assim. Como de início ele pensou que era alguém sacaneando com ele saiu com a espingarda na mão para enfrentar quem estava por trás daquela luz irritante. Quando ele saiu para fora e olhou para o telhado de onde a luz estava vindo, ele se deparou com algo que ele nunca ia esquecer. Ele viu uma criatura alada, com chifres, em cima de um dos telhados. E aquela luz não era um farol, ela era emitida da ponta dos chifres dela. Obviamente ele congelou no início, assim como qualquer um, mas depois de alguns segundos que pareceram horas, ele arranjou coragem, apontou e atirou. E apesar de ter acertado a criatura, não parece que a feriu. Mas, apesar de não ter a ferido, a criatura parece que se assustou e pulou para outro telhado e logo em seguida desapareceu pela noite, não sendo vista desde então. Essa aparição aconteceu no centro da cidade, ou seja, tiveram muitas testemunhas, porque parece que essas aparições de criaturas sobrenaturais geralmente tendem a acontecer em locais mais isolados, porque parece que essas coisas, apesar de serem criaturas irracionais e assassinas, podem imaginar que se aparecerem em locais muito movimentados, as pessoas vão ter mais conhecimento sobre ela, o que não seria muito interessante. A segunda aparição que a criatura fez foi com um médico da cidade de Van Meter, o Dr. Alcott. Pelo que se falam as testemunhas, foi basicamente a mesma coisa que aconteceu com Griffith. Aconteceu a exatamente 1 da manhã, a criatura apareceu emitindo uma luz muito forte que incomodou o doutor, ele saiu com a espingarda, se assustou com o que viu, atirou, não adiantou, e ele recuou para sua casa com medo. E a criatura também desapareceu na escuridão. A terceira aparição da criatura foi com Clarence Dunn, um vigia noturno. Dizem que ele tinha ouvido os relatos do Dr. Alcott, mas ninguém sabe se ele também tinha ouvido o do Griffith. Mas independente, os dois são bem parecidos. Quando ele ouviu isso, ele achou que poderia ser algum ladrão ao invés de alguma criatura sobrenatural. Por isso, ele decidiu ficar vigiando o banco local, porque se esses ladrões estavam assaltando casas, por que não iriam evoluir para bancos também? Dito e feito. Não se sabe exatamente qual que é o padrão dessa criatura, além das 1 da manhã, mas, nessa mesma noite, ele apareceu para o vigia no banco. Clarence descreveu os barulhos que o visitante fazia como sendo barulhos de estrangulamento. Eu não sei exatamente o que seriam barulhos de estrangulamento, mas deve ser algo no mínimo bizarro. Assim que o vigia abriu a porta, ele imediatamente foi atingido pela luz ofuscante. O vigia não conseguiu fazer muita coisa, além de esperar que a luz diminuísse um pouco para que ele conseguisse mirar e atirar pela janela do banco. Mas, assim como todas as outras vezes, sem efeito.
mas uma coisa foi diferente dessa vez. Quando ele saiu na manhã seguinte, ele se deparou com algumas pegadas com 3 dedos. E como era uma evidência e provavelmente essas pegadas iriam desaparecer, ele fez vários moldes de concreto para ter provas do que viu. E as últimas testemunhas até então foram O.V. White e Sidney Gregg. Claro que não são os últimos relatos, tem um monte de relatos, mas esses são os mais relevantes. O O.V. White era o dono de uma loja de ferragens local e, em uma bela noite, ele saiu para a rua e viu um monstro dormindo em cima de um poste telefônico. Ele não sabia o que era aquilo, mas se continuasse dormindo em cima do poste, poderia causar problemas para a população em questão de energia e telefone. E assim como todos os outros, tentou atirar nele, só que ao invés de fazer barulhos, a criatura soltou um cheiro terrível, tão forte que o deixou inconsciente, só acordando na manhã seguinte. O Sidney Gregg, que é o seu vizinho, disse que testemunhou a criatura voando do poste telefônico em direção a uma mina de escavação abandonada, onde provavelmente era o seu ninho. Então, depois de alguns dias, o povo continuava ouvindo barulhos estranhos vindos da mina. Só que depois das aparições do visitante, tiveram várias testemunhas. Ou seja, muita gente já sabia do que se tratava. Então, decidiram que iriam dar um fim na criatura de uma vez por todas. Reuniram armas, rifles, tochas e um monte de coisas. Só que, ao chegar lá, eles tiveram uma surpresa nem um pouco agradável. A criatura mostrou que não estava sozinha lá. Um segundo monstro saiu da caverna junto do visitante, com as exatas mesmas características dele: asas de morcego, 2,5 metros de altura e chifres brilhantes. Também a habilidade de ser à prova de balas, por isso as pessoas não conseguiram fazer nada mais uma vez, e as criaturas conseguiram fugir. Então o povo já sacou que não dava para matar essas criaturas, pelo menos não com as armas convencionais. Por isso pensaram em outra coisa. Para que elas não voltassem nunca mais, eles decidiram selar a passagem da mina, porque, teoricamente, eles não teriam onde dormir. E, por incrível que pareça, isso deu certo. Desde o dia 3 de outubro de 1903, os visitantes nunca mais foram vistos em Van Meter e em nenhum lugar do mundo. Até hoje, não se sabe o que exatamente é a criatura. Pode ser um criptídeo, pode ser uma lenda, pode ser só uma farsa. Mas a ideia de ser uma farsa não é tão apoiada pelo simples fato de que não tem nenhum motivo para isso, já que não tem lucro envolvido. Fora a quantidade de testemunhas que já viram essa criatura por aí. E por isso, um monte de teorias foram criadas a rodo por aí. A de que pode ter sido um pterodátilo, um sobrevivente pré-histórico, ou talvez um tipo de animal terrestre desconhecido que tem bioluminescência. Tipo um vagalume, mas nenhuma dessas teorias foram confirmadas, até porque todas as testemunhas já morreram. O visitante de Van Meter é só uma das várias criaturas que a criptozoologia tenta provar a existência, sem muito sucesso. Mas tem uma coisa que diferencia o visitante de outras criaturas, como o monstro do Lago Ness, que é a quantidade exorbitante de testemunhas que tiveram. Claro que nem todas deram os seus relatos, mas essas aparições aconteceram em centros, a maioria delas pelo menos, com muitas testemunhas. E por isso que a ideia de ser uma farsa é tão contestada. E claro, uma das coisas que torna essa história um tanto intrigante, pelo fato de realmente ninguém saber se realmente foi um mito ou uma realidade, porque ambos os lados são contestados. Só que não dá para ter muita certeza porque essa criatura nunca mais foi vista há pelo menos um século. E claro, as testemunhas daquela época já estão no caixão. Me diga aqui você nos comentários, o que você acha? Essa história pode ser realidade ou é pura ficção, assim como Pé Grande, Monstro do Lago Ness e outros criptídeos que a criptozoologia tentou provar no passado, mas sem muito sucesso. E claro, aproveite que você vai descer aqui nos comentários e já clica nos links das minhas redes sociais, o meu Twitter e meu Instagram, para você ficar por dentro das ideias de vídeos, das minhas opiniões ou da minha vida pessoal.
Quem sabe? Se você ouvir barulhos estranhos à noite e sentir uma luz do lado de fora da sua casa, é melhor não ir ver. Pro seu próprio bem. Vai que a criatura, depois de muito tempo, resolveu voltar, né?